O período gestacional é marcado por inúmeras alterações físicas e hormonais nas mulheres. Doutora, é mito ou verdade que a mulher pode apresentar perda de memória na gestação? É verdade. Toda paciente tem alterações nesse período da gestação com relação à memória, à cognição, à concentração. Isso se deve a algumas alterações fisiológicas da mulher no período gestacional. Então, é comum sim, é verdade, e até tem-se um nome para essa situação, que seria cérebro de mãe, ou mommy brain. Então, podem ter certeza que não é mito, é verdade sim, essa questão de concentração e de atenção da paciente gestante ser diminuída. Muito obrigada, doutora. E agora nós vamos falar sobre a radiologia, que desempenha um papel essencial na medicina moderna, permitindo diagnósticos mais precisos e tratamentos direcionados para diversas doenças. E para entender melhor as indicações e a importância desses exames, conversamos com o Dr. Guilherme Marvulli Tac, ultrassonografista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, prazer estar aqui. Espero poder contribuir aí com algumas informações sobre a nossa área de atuação e tirar algumas dúvidas comuns aí aos pacientes, né, que passam pela gente no dia a dia. Então, gostaria que o doutor começasse explicando justamente, doutor, sobre essa questão da radiologia, porque a radiologia é uma especialidade bem abrangente, e a especialização do doutor é especificamente em ultrassonografia, né? Explica pra gente sobre isso, um pouco mais sobre toda essa parte acadêmica mesmo, de preparação do médico especialista. Sim. Então, essa área da radiologia, como você bem disse, nessas últimas décadas, ela cresceu de forma muito grande, né? Devido à absorção de tecnologias novas. Então, se você parar para ver, há 20 anos atrás, não era tão comum você fazer uma ressonância magnética, né? Até mesmo tomografia. E hoje em dia, esses exames se tornaram comuns, né? Assim como a ultrassonografia. E então a radiologia se tornou um campo muito abrangente da medicina, porque a gente trabalha como é que eu posso dizer, como um meio, né? Um método que auxilia no diagnóstico, nas tomadas de decisões de outras especialidades. Então a gente trabalha com praticamente todas as outras especialidades médicas. Então isso acaba abrangendo um leque muito grande, né, de exames. E dentro da radiologia, eu acabei, né, descobrindo, conhecendo a ultrassonografia, né, já depois de formado. E então o ultrassom ele trabalha dentro da radiologia como parte, né, como uma parte desses métodos diagnósticos. E na época que eu estava fazendo prova para fazer a residência médica, eu acabei descobrindo, né, essa área que durante o período meu acadêmico eu não conhecia tão bem. Na verdade, eu não tive muito contato com a ultrassonografia. Então, em Londrina, né, a cidade de origem aí de onde eu vim, junto com o curso com a residência de radiologia, havia o curso de especialização em ultrassonografia. Então, no meu caso, eu acabei optando por fazer o curso específico de ultrassonografia, né? Então, a minha área de atuação, né, a minha especialidade é a ultrassonografia. Que bacana, doutor. Então, essa é a parte da rotina do dia a dia mesmo, esses exames. E, doutor, quando a gente fala sobre ultrassonografia, o doutor poderia explicar um pouco sobre o que é esse exame? Porque, assim, como o doutor disse, ele trabalha com todas as outras demais especialidades. Sim. E é possível fazer o exame de ultrassom em partes específicas do corpo ou qualquer parte que precisar, o ultrassom também atua? Explica pra gente sobre essas diferenças. Tá, então vamos lá. Hoje em dia, a ultrassonografia ela pode ser utilizada praticamente em qualquer parte do corpo, sim, sabe? E como a gente estava falando, né, o número de indicações do exame tem crescido porque novos estudos vão surgindo, então, às vezes, a mesma técnica de exame acaba tendo novas funções, né, devido a novas pesquisas, né? Então, surgem novas técnicas, né, usando o mesmo aparelho, mas para fazer novas funções, novos diagnósticos, novas funções, né, que a gente acaba tendo que acompanhar aí com a evolução do tempo.
Certo. E, doutor, então ela é muito importante para diversas especialidades, mas hoje no dia a dia, quais são as principais indicações, então, que faz parte do rotineiro do doutor ali mesmo? Para quais doenças são indicadas? Quais as especialidades que acabam tendo um benefício maior, então, com os exames de imagem? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre os exames de imagem, acho que em geral, né? Perfeito. Eles têm uma importância em todas as fases, né, da doença de um paciente. Então, a gente pode começar falando até mesmo da fase antes de ter uma doença estabelecida. Então, os exames de imagem já têm um papel na parte de prevenção, que seria aquela fase que a gente fala que é a ideal, né, de se fazer os exames. É quando você ainda não sente nada, né? Depois, a gente pode falar um pouco sobre o papel dos exames de imagem na parte do diagnóstico, que é quando a pessoa já sente alguma coisa. A pessoa está com uma febre ou uma dor, e aí a pessoa já está investigando para tentar refinar as hipóteses, né, diagnósticas, sempre do médico solicitante, né? Então isso é importante também a gente lembrar, que os pacientes eles não vêm diretamente para o centro de imagens, né, aqui do Hospital São Lucas, para fazer o exame que ele decidiu fazer. Né? A gente sempre faz o exame através de uma solicitação de um colega médico, né, que vai ser aquele primeiro médico que vai atender o paciente, ou um colega especialista, que aí sim, ele vai poder determinar as hipóteses, né, diagnósticas e fazer a solicitação do exame que ele acha que vai ser mais pertinente, né, para ajudar nesse diagnóstico. Depois a gente pode falar um pouco sobre o papel também no segmento das doenças, né? Então olha só, né, os exames de imagem já começam ali antes do paciente ter qualquer coisa, ele ajuda a fechar diagnósticos para ter o tratamento mais preciso, depois ele vai ajudar no segmento das doenças, porque depois de um diagnóstico estabelecido, a gente precisa ver a resposta ao tratamento, né? Ou a gente precisa fazer o planejamento, em casos, por exemplo, que o tratamento é cirúrgico, você precisa determinar a localização, o tamanho da lesão, se aquela lesão tem alguma relação com outras estruturas que estão próximas, né? Então, você vê que o exame de imagem aí participa de praticamente todas as etapas aí no tratamento e acompanhamento aí dos pacientes. Doutor, muitas vezes acaba se relacionando a ultrassonografia com a mulher, a gestação, vai fazer a ultrassom para ver o bebezinho, mas como o doutor disse, ele atua em diversas outras áreas, a questão abdominal é muito presente também, mas como o doutor disse, ela pode ser feita em outras partes. O doutor poderia dar exemplos para a gente também de atuações e exames específicos que vocês fazem para diagnóstico? É interessante, né, isso que você comentou, porque muitas vezes quando algum colega ou algum parente, né, pergunta, o que você faz? Eu falo, eu faço ultrassom. Às vezes a pessoa fala assim, então você faz aquele de ver bebê na barriga, né? Eu falo isso, mas isso é também, né? A parte como a gente falou, sobre fazer exames de várias especialidades, os nossos exames na área de obstetrícia é uma área, né? Dentro da ultrassonografia. Então você vê que mesmo dentro da ultrassonografia, hoje em dia já existem sub-áreas dentro do ultrassom que atuam especificamente na área de obstetrícia, né, ginecologia, na parte de mamas, na parte de ortopedia, né, na parte de geriatria, reumatologia. Então, assim, dentro da ultrassonografia ainda existe esse leque de exames que são feitos que, como a gente falou no começo, às vezes começa lá do exame do couro cabeludo até o exame da articulação do dedo do pé, né? É muito bacana porque é muito bem variável abrangente, mesmo, né? E até a questão das doenças, então o paciente vai fazer o mesmo exame para a mesma técnica de exame, mas vai ter diagnósticos diferentes por condições diferentes mesmo a partir do exame. O aparelho, né, é basicamente o mesmo. Então, por quê? Porque a gente está falando aí de um método, né, de imagem, dentre os métodos de imagem da radiologia.
Então, assim como existe né, acho que começou com o raio-x, né, e depois foi avançando para a tomografia, ultrassonografia, a ressonância magnética. Cada método de imagem, você tem uma tecnologia de formação de imagem. E isso traz, com o método, as suas vantagens, suas desvantagens, né, e suas limitações, né, de cada método. Certo. Então, o ultrassom, ele é um desses métodos, né, que podemos falar até sobre essas limitações e vantagens, Essas né? indicações, de fato, Isso. quando buscar, então, ultrassom, quando que o solicitante, ele fala, opa, esse paciente precisa de uma ultrassom ou de uma tomografia, Isso. ou até onde vai cada um desses exames, doutor? Excelente pergunta, né? Porque muitas vezes essa indicação do melhor método não é uma escolha simples, uma fórmula, né? Muitas vezes é preciso você ter o conhecimento da hipótese diagnóstica, ou seja, o conhecimento da clínica do paciente, da indicação do porquê foi pedido o exame, e muitas vezes isso se dá através do relacionamento, até do contato do médico que solicita e do médico que vai executar o exame. Porque, às vezes, para pesquisar o mesmo sintoma, você pode usar tanto o raio-x, a tomografia, o ultrassom, mas daí você começa a entrar na parte de, vamos lá, será que essa paciente é homem, é mulher, é criança, tem claustrofobia, tem alergia a alguma coisa, tem chance dela estar grávida? Então, muitas vezes, a paciente, por exemplo, uma mulher, às vezes ela tem indicação de fazer uma tomografia, que seria um bom exame para obter as imagens necessárias, mas ela tem uma dúvida se ela está gestante ou não está gestante. Então aí você fala, não, então vamos partir para a ultrassonografia. Por conta da exposição mesmo, exatamente, né? Porque daí a tomografia, ela tem exposição à radiação, assim como o raio-x, né? Que a gente pode dizer que a tomografia é um raio-x moderno, né? Porque ela junta o raio-x com a computação para trazer as imagens de forma tridimensional. E a ultrassonografia, ela é um método que traz até posso dizer já que é um dos benefícios aí do ultrassom, ela não usa radiação. Ela usa para a formação das imagens a física do efeito do ultrassom, do eco, né? Por isso que até tem gente que pode chamar também a ultrassonografia de ecografia. Isso é outra confusão comum também, né? Isso também acontece. Muitos pacientes falam, mas eu tinha ecografia. Eu falo, não, mas ecografia e ultrassonografia são semelhantes, né? Olha só, que bacana. Então, assim, a gente muitas vezes não tem, assim, qual é o melhor exame, né? Certo. Porque muitos pacientes, isso é até um outro mito, assim, que, né? Muitos pacientes falam assim, doutor, eu tô com uma dor aqui, ninguém descobre, então é melhor já pedir uma ressonância. Porque eles colocam o quê, né? Que é o alto nível do exame. Porque é um exame, são aparelhos uma tecnologia mais recente, né? Aparelhos de custo mais elevado, e aí para as pessoas já vão associar. Então o melhor é esse, mas nem sempre. Né? Você tem casos onde exames mais simples, como por exemplo um raio-x, é mais bem indicado do que fazer uma ressonância, né? E então voltando ali ao início, sempre é importante ter um médico que te acompanha, né, que seja da sua confiança e que seja aquele médico inicial que vai fazer a entrevista com você, que vai fazer o exame físico e que vai indicar o exame mais apropriado. Até para você não ter que ficar fazendo exames desnecessários, né? Isso é bem importante. E essa comunicação, como o doutor comentou também, da equipe do centro de imagens com os especialistas para entender, olha, estou com um paciente assim, o que você me indica? Posso fazer até exames complementares, porque acontece, às vezes o paciente precisar fazer uma ultrassonografia e fazer outro exame complementar, né, doutor? Isso é parte também do processo de diagnóstico, né? Então, assim, isso daí é uma coisa que
até um dos motivos que a gente gosta de trabalhar, né, nesse ambiente que a gente trabalha aqui no centro de imagens, né, do hospital. Então, como eu falei, a gente é ultrassonografista, mas a gente está dentro dessa área maior, que é a área de radiologia. Então, a gente trabalha integrado com a equipe de radiologistas do hospital. Então, como você falou, é comum o paciente, às vezes, fazer um exame de ultrassom e você, às vezes, precisa fazer um complemento, né, para poder refinar o diagnóstico ou tirar uma dúvida. E aí, aí que entra essa parte interessante de você estar num centro multidisciplinar. Então, você tem aqui mais acesso à equipe médica, né, dos consultórios, tem acesso diretamente com a equipe de radiologia, né, no meu caso, comigo também, né, eles têm acesso para conversar, para tirar dúvida. E essa integração, tanto com a equipe solicitante, né, com os médicos que atendem os pacientes, com as outras áreas da radiologia, ajudam, né, contribuem para um melhor diagnóstico, para não ter que fazer exames repetidos, às vezes, Certo. né, porque às vezes quando o paciente vai em diferentes médicos, às vezes acontece. Ele às vezes vem fazer com a gente um exame, aí você olha no histórico dele, fala, mas você já fez esse exame há pouco tempo, né? Por que está fazendo de novo? Aí o paciente, muitas vezes, ele não se dá conta Justamente. disso, porque os outros médicos não se conversaram. E essa questão do paciente é muito importante também, né, doutora? Essa comunicação com ele para explicar o que está acontecendo, porque justamente, quando a gente fala sobre saúde, a gente está lidando muitas vezes com a fragilidade, com o momento de vulnerabilidade desse paciente. A gente tem os lados que, então, uma paciente que vem com o bebezinho para ver o bebezinho, mas a gente também tem um paciente que está ali esperando um diagnóstico, e essa comunicação de entender o processo, entender o que está sendo feito com ele, para que acalme muitas vezes a questão emocional mesmo, de falar, olha, estou fazendo a ansiedade, que acho que é muito comum de chegar, doutor, o que está acontecendo? Você está vendo alguma coisa? Acho que isso também acontece no consultório, né, doutor? Bastante, né? Então, assim, isso que você falou, acho que primeiro começa em relação que é parte da profissão médica geral, né? Que é saber lidar com essa situação de que, na maioria dos casos, né, as pessoas não vêm para o hospital para fazer um passeio, né? Exatamente. As pessoas vêm com alguma aflição, né? Mesmo o check-up de um paciente que não sente nada, traz com ele uma ansiedade, como você falou, uma aflição. Porque muitos começam a fazer check-up depois da perda de alguma pessoa querida, né? Ou depois que ficou sabendo que um vizinho, um conhecido teve alguma doença. Exatamente. Aí toda a família começa a fazer o check-up, então a pessoa já vem com uma aflição. Então a gente tem que estar com a equipe toda, né? Não só os médicos, né? Mas desde a entrada no hospital, assim, a gente ter essa noção, ter essa paciência de tirar as dúvidas, de acolher, como você disse bem, o paciente, porque eles estão numa situação de ansiedade ou vulnerabilidade, né? E então, para a gente que realiza também o exame ali, a gente tem que estar sempre se adaptando, né? Porque a gente também como é que fala? Sente também, né? Pelo paciente. Então, como você disse, às vezes você vai fazer um exame de uma mamãe que está gestante ali, e é uma alegria, né? Você vê, descobrir o sexo do nenê, por exemplo, é aquela festa, né? Mas às vezes logo em seguida vai entrar um paciente para realizar um exame que ele está fazendo o segmento de um tumor, né? De um câncer, enfim, que daí já é outra história. Sim. E aí você tem que ter esse equilíbrio, né? Jogo de cintura para lidar com cada situação. Para lidar ali com cada situação, né? E, doutor, entrando um pouquinho mais sobre a questão da ultrassonografia, que, doutor, a gente falou agora sobre essa questão das gestantes, acredito que surjam muitas dúvidas do doutor que trabalha especificamente todos os dias, é a questão dos receios da mulher quando precisa fazer alguns dos exames ginecológicos, que existem os transvaginais, existem vários tipos, né, doutor? Sim.
como que é, então, nessa rotina também do dia a dia de acolher e acalmar, e acredito que também para a gente explicar para os pacientes como que é esse processo. Então, o ginecologista fez a indicação e ela fica, meu Deus, preciso fazer esse exame. Existem muitos tabus também a respeito disso, né? Então, explica para a gente do ponto de vista médico e também para aconselhar para que essas pacientes não deixem de realizar muitas vezes os exames por falta de conhecimento, né? Acho que isso também é muito importante. Por causa até de uma desinformação, né? Exato. Então, assim, é comum, né, ter esse receio, principalmente de mulheres que precisam fazer os seus exames de rotina, os exames de prevenção, né, ginecológicos, e quando fala em fazer um exame de imagem, como você bem disse, um transvaginal, a pessoa fica com receio, principalmente de saber, mas será que o médico vai ser homem? Será que o médico vai ser mulher? Mas, assim, o que a gente pode dizer da nossa experiência é que uma vez que ela percebe que a equipe é profissional, né, que o exame é focado só na imagem, né, e que quando ela, na verdade aqui, né, no São Lucas, não é só os ginecológicos, né, todos os exames de ultrassom aqui são acompanhados por uma auxiliar, né, que está sempre presente, né, então que além de nos auxiliar, ajuda a tirar uma dúvida, né, acolhe também a paciente. E o exame é realizado dentro do consultório, cercado por todas as questões médicas, legais, né, de sigilo, né, de segurança, de segurança, mesmo para essa paciente. Né? Então, mas isso é importante. E nesses anos, né, que a gente está aqui trabalhando, a gente, graças a Deus, tem um histórico muito, muito bom, assim, de relação com os pacientes e com as pacientes também, que às vezes na primeira vista sente receio mesmo. Sente o receio, exatamente. Mas quando a pessoa vê que é um exame como qualquer outro, como qualquer outro, né? Aí essa ansiedade passa, né? E acho que a gente tem um retorno bem bom das pacientes. E essa confiança de fato, né, de ganhar essa confiança da paciente para que até a questão do exame ocorra bem, né, doutor? Porque acho que precisa dessa colaboração também, para que o doutor consiga ter acesso às imagens, consiga fazer todo o processo do exame também, precisa que essa paciente esteja mais tranquila de fato. Né? A minha visão dessa questão da confiança, eu acho que ele é fundamental para a realização do exame. Não só a realização do exame, mas acho que em relação ao médico também que atendeu a paciente, que solicitou o exame, eu falo sempre para o paciente, assim, olha, é muito importante isso, né? Às vezes a gente brinca até, a gente fala, não, a gente prefere perder, entre aspas, né, perder a paciente, né, do que a paciente ter que fazer um exame com você, que ela, por algum motivo pessoal, não se sente confortável. Né? Então, a paciente tem que ter essa confiança, né, na equipe. E, claro, né, essa questão de confiança é algo hoje em dia difícil, né? Porque as coisas são conquistadas, né, aos poucos, né? Então, quando as pessoas procuram um atendimento médico, ou um local para realizar o exame, a gente sabe que não é só a questão de currículo, do título, né, de especialista, são coisas que são importantes, né, mas às vezes essa relação que é construída muitas vezes com o tempo. Exato. Né? Essa referência mesmo de saber que no São Lucas tem profissionais qualificados, profissionais que são acolhedores, que vai, como o doutor disse, além da medicina, é a questão humana da coisa mesmo, né? Você sentir e se colocar no lugar do outro, a gente sempre fala sobre isso aqui, que é entender que o paciente, ele, como a gente já colocou anteriormente, ele não são diversas as queixas e cada dia são dias diferentes, de fato, né, doutor? E é importante também essa questão de relação humana, né? De entender a gente não perder, né? Essa coisa humana. Como a gente disse, por mais que tenha aquelas questões de dias mais difíceis, né? Casos mais complicados, né? Mas realmente não perder essa questão
humana, né, com os pacientes. Isso. E, doutor, falando um pouquinho mais sobre, a gente entrou bastante sobre as indicações, falou sobre os diferentes tipos de exame, e para a gente dar um contexto também sobre a ultrassom para quem nunca viu uma ultrassom, para quem nunca fez, então o exame, a questão tecnológica mesmo, como que é o aparelho que é feito, e como as tecnologias vêm avançado também, e contribuindo para o diagnóstico e para o trabalho do radiologista e ultrassonografista. Sim. Então, vamos lá. Dentro da ultrassonografia, né, os aparelhos, eles são, como é que eu posso dizer, diferentemente da tomografia, do raio-x, da ressonância, que você precisa de salas especiais, os equipamentos são grandes, né? O ultrassom, ele é relativamente pequeno, né? Então, a gente consegue deslocar até mesmo para pacientes que estão internados, pacientes que estão acamados. Muitas vezes o ultrassom é um método de escolha nesses casos por justamente poder levar o aparelho até a beira do leito do paciente. Que bacana. Então, como a gente disse também em relação à formação das imagens, como ele usa a ecografia, né, o eco do som para a formação das imagens, ele não tem contraindicação em relação à técnica do exame, sabe? Não tem, assim, não tem restrições, não de tem fato, restrição, como sabe? diferente da tomografia ou dos outros que tem essa questão da radiação, o ultrassom não, então qualquer paciente, mesmo as gestantes, podem fazer isso. Exatamente. Doutor, antes da gente encerrar a nossa conversa, então eu gostaria que o doutor deixasse um recado, explicasse um pouquinho mais também sobre a questão dos pacientes que precisam realizar exames de ultrassom, exames de imagem, para que eles tenham também essa confiança, essa segurança na hora de realizar o procedimento. Então, tá. Então, assim, primeiramente, né, eu sempre gosto de enfatizar seguir as orientações do seu médico, né? Então, é muito importante, né, quando o médico solicita, seguir o prazo, por exemplo, que o médico quer que realize o exame, né? Às vezes ele quer que faça em determinados períodos, no caso, né, das mulheres. Outra coisa, se atentar aos cuidados, né, sempre na hora de fornecer as suas informações para o médico, né, tentar ser o mais preciso possível para relatar sua condição, alergias, né, até fobias, né, relatar. Seguir as orientações do exame em questão. Então, se é necessário fazer jejum, né, se é necessário algum tipo de preparo, se é necessário estar com a bexiga cheia ou estar com a bexiga vazia, né? Isso tudo vai contribuir para o paciente se sentir mais seguro e na hora de realizar o exame, né, ter uma experiência mais confortável, né? E também para ter o diagnóstico futuramente, depois, o mais correto e o mais preciso também para o tratamento, né, doutor? É isso. Doutor, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Acredito que nós conseguimos explicar um pouco mais sobre essa área que é tão importante, tão fundamental para as demais especialidades e também para a medicina, de fato, que tem contribuído muito. Então, fica o convite para vir mais vezes. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!